É possível crer em Deus sem precisar da igreja? Ou seja, eu preciso da igreja para acreditar em Deus, para ter minha fé em Deus? Afinal de contas, a própria igreja ensina no catecismo, nós já vimos em outros vídeos, que o homem pode chegar ao conhecimento de Deus apenas pelo uso da razão, observando a natureza, observando a si próprio, observando o universo. Ele pode chegar à seguinte conclusão: tanta infinidade, tanta coisa linda, tanta coisa bela, tanta ordem na natureza que somente um ser supremo pode ter criado essas coisas. E o próprio Deus colocou no coração do homem o desejo de procurá-lo, né? Aquele desejo de conhecer a Deus. Então, se isso é possível, para que eu preciso da igreja para ter fé em Deus? Olha, primeiramente, o Catecismo da Igreja Católica vai mostrar que, apesar de, no uso da razão, o homem chegar ao conhecimento de Deus, esse é um caminho muito mais difícil, né? Onde ele encontra muitos obstáculos. Então, ele precisa que, nesse caminho de busca de Deus, ele precisa ser iluminado. Essa luz que se lança sobre o homem. Inclusive, é importante a gente saber uma outra coisa. Essa capacidade do homem de conhecer a Deus pelo uso da razão que Deus colocou para o ser humano, ela existe porque Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque aí é mais fácil a acolhida das revelações de Deus. Se no meu coração já existe um desejo de Deus, então no momento em que Deus vai se revelando para mim, eu tenho uma possibilidade, uma facilidade maior de acolher essas revelações divinas. Deu para entender? Então, tudo é obra de Deus mesmo. Até buscar a Deus é uma obra de Deus. E o meio que Deus usa para jogar uma luz sobre o homem está andando um caminho escuro, e aí quem é do interior lembra da lamparina, né? Lá em Irituí, a antepara, para botar a lamparina dentro, para iluminar o caminho na escuridão. E a gente podia andar com a lamparina, a gente ia longe. Sem a lamparina nós íamos morrendo de medo, né? Iríamos morrendo de medo. Então, a luz, a lamparina, a luz que ilumina-nos nesse caminho é necessária para encontrarmos a Deus. Cara, e às vezes eu fico me perguntando por que tem tanta gente que tem pensamentos contra a igreja. Afinal de contas, ela apenas é como essa luz. Vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra. A igreja é essa luz. Ah, mas a igreja é cheia de pecadores, não sei o que, faz isso, fez aquilo. Cara, irmão, os erros dos membros da igreja, que sou eu, que é o padre, que é o bispo, que é o papa, seja lá quem for, esses erros dos membros da igreja não diminuem em nada a beleza, a riqueza, a perfeição da igreja. Não diminui em nada aquilo que ela é na sua essência. Quando você vai na Santa Missa e você participa daquela liturgia ali, olha, desculpa, chega pedindo perdão a Deus, né? Faz o sinal da cruz, chega pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, glorifica a Deus, que é o nosso Criador, Rei do Universo. Depois você escuta a palavra do Senhor na missa dominical, né? Uma leitura do Velho Testamento, uma leitura do Novo Testamento, um salmo, você vai sendo enriquecido por essa palavra. Depois, o ponto alto da liturgia da palavra, que é a leitura do Evangelho. Aí depois você vai participar de toda aquela liturgia eucarística, né? A sua oferta, a sua gratidão ao Pai, a sua adoração, a sua comunhão. A igreja sendo luz para o nosso domingo, para a nossa semana. A igreja, isso é só um exemplo, aliás, um maravilhoso exemplo de como a igreja é luz que ilumina os nossos passos para encontrarmos o Senhor. Valeu?